Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à aula prática virtual do módulo de modelos experimentais na era da edição gênica. Eu me chamo Mário, sou doutorando aqui do programa de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa prática virtual, nós vamos mostrar para vocês a técnica de genotipagem, que é amplamente utilizada para identificar variações em sequências específicas de DNA. Essas variações nos genes, elas podem ocorrer naturalmente e estarem associadas a traços fenotípicos específicos, como por exemplo um padrão de pelagem, ou alterações que resultam em doenças genéticas. Então, saber a função dos genes é fundamental para podermos tratar essas doenças. Nesse contexto, é importante destacar que os modelos animais, eles são fundamentais nas descobertas científicas, auxiliando na compreensão da etiologia de diversos mecanismos fisiopatológicos. Então, utilizando a engenharia genética, são produzidos animais geneticamente modificados para sabermos qual é a função desses genes. Mas uma vez que esses animais são produzidos, como podemos identificá-los? Quando essas modificações resultam em alterações visíveis, nós utilizamos a técnica de fenotipagem, já demonstrada pelo Alisson na nossa outra prática virtual. Porém, quando essas modificações não podem ser identificadas pela fenotipagem, ou seja, não são alterações visíveis, nós utilizamos a técnica de genotipagem, que pode ser dividida em 3 etapas. Na primeira, é a extração de DNA a partir de um fragmento de tecido do animal, a segunda, a PCR, e a terceira, a eletroforese em gel. E nessa prática virtual, vocês terão a oportunidade de acompanhar essas 3 etapas. Bora lá? Aqui, pessoal, nós temos um animal C57 Black, que é uma linhagem da espécie Mus musculus muito utilizada nos laboratórios de pesquisa. Lembrando, claro, que todos os protocolos utilizados nessa prática são aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais, e o número do protocolo será colocado aqui na tela. Para começar, nós vamos então coletar uma amostra de tecido desses animais, que pode ser um fragmento da orelha ou da cauda. Seguindo os protocolos padrão de manuseio, nós vamos colocar o animal sobre a base da gaiola, vamos segurar na porção aqui atrás do pescoço e, com a ajuda do dedo anelar, segurar a cauda e imobilizar o animal. Agora, com o auxílio de uma tesoura, nós vamos retirar aqui uma porção da orelha e colocar no tubo já identificado. Agora, com a tesoura em mãos, vamos à prática. Na próxima etapa, então, nós vamos preparar uma solução com diferentes reagentes para poder digerir esse tecido e assim podermos extrair o DNA contido nesse material. Vamos colocar então o SDS, que é um detergente que vai romper a membrana das células. Na sequência, vamos colocar um tampão, que serve para manter o pH. Colocaremos agora o cloreto de sódio, que serve para o balanço osmótico da nossa solução. E por fim, vamos colocar uma proteinase, que servirá para auxiliar na degradação de proteínas. Agora, pessoal, depois de pipetar a solução em todos os tubos, esses tecidos vão ficar aqui no banho-maria, digerindo a 56 graus Celsius por 12 horas. Agora, pessoal, vamos seguir com a etapa de purificação desse material para isolarmos o DNA contido nessas amostras. Aqui, vocês podem observar que o tecido foi quase completamente digerido. Então, nessa etapa, nós vamos centrifugar esse material
para retirar esse tecido que não foi digerido. Na sequência, vamos transferir o sobrenadante para outro tubo já identificado. E vamos adicionar agora o isopropanol, que é um álcool que tem a função de fazer com que o DNA se agregue e se torne mais denso. Então, na próxima etapa de centrifugação, esse DNA denso vai descer e vai ficar no fundo do tubo. Então, pessoal, após a centrifugação a 13.000 RPM por 2 minutos, nós vamos descartar o sobrenadante agora, já que o DNA mais denso, agregado pelo isopropanol, desceu e ficou aqui no fundo do tubo. Então, descartamos o sobrenadante e vamos deixar aqui secando por aproximadamente 20 minutos. Enquanto seca, pessoal, nós vamos preparar agora os reagentes para a PCR, que será a segunda etapa da nossa genotipagem. A PCR é a sigla em inglês para reação em cadeia da polimerase, que é uma técnica de biologia molecular que serve para amplificar trechos específicos de DNA, ou seja, amplificar genes de interesse. Pois quando fazemos a etapa de extração, essa etapa anterior que vocês acompanharam, a quantidade de DNA contida naquela amostra é muito baixa. Então, para trabalharmos com essa molécula, é necessário multiplicá-la exponencialmente. Então, turma, para a nossa reação, nós vamos precisar de nucleotídeos, que são os blocos base para a construção das réplicas, os primers específicos para os genes de interesse, ou seja, os genes que nós queremos replicar. Vamos precisar da Taq polimerase, que é a enzima que de fato vai fazer a replicação do DNA. E tudo isso eu já deixei pronto aqui nessa solução, vocês estão vendo. O que falta aqui agora é o DNA, que servirá como molde, lembrando lá que a replicação do DNA ela é semi-conservativa. E esse DNA é esse mesmo que nós extraímos agora há pouco. Nós vamos agora, pessoal, pipetar essa solução em tubos já identificados. E na sequência vamos adicionar o DNA. Agora, pessoal, com o mix já pronto e o DNA já pipetado, nós levamos essas amostras para o termociclador.
que é onde a mágica acontece. Bom, e aqui, turma, no termociclador, nós temos as seguintes etapas. Na primeira, que é a etapa de desnaturação, a temperatura é elevada a 94 graus Celsius para abrir a dupla fita do nosso molde. Na segunda etapa de anelamento, a temperatura cai a 62 graus Celsius para que os primers 5' 3' e 3' 5' se liguem à dupla fita já aberta. Já a terceira etapa de replicação, a temperatura se eleva para 72 graus Celsius, que é a temperatura ótima para a função de ataque, que vai sintetizar as novas fitas fechando o ciclo. Aqui, o termociclador volta para a etapa 1 e o processo se repete por 30 vezes. Então, como vocês podem observar, uma molécula dá origem a duas, duas a 4, 4 a 8, e esse processo se repete por 30 ciclos, dando origem a um número grande de cópias de DNA. Finalizada a PCR, nós vamos então colocar aquelas soluções já com as cópias de DNA em um gel de agarose e aplicar uma corrente elétrica para que as moléculas de DNA se separem de acordo com seu peso molecular, lembrando que o DNA tem carga. Nós vamos agora então diluir a agarose 1,5%. Vamos aqui pesá-la. Pessoal, após o Mário ter pesado a agarose, nós iremos diluí-la em uma solução tampão, medindo 100 ml dessa solução tampão. Iremos colocá-la em um becker. Agora, pessoal, nós vamos levar essa solução para o micro-ondas, aquecê-la para que a agarose se dilua completamente. Então, após a agarose ser diluída, nós vamos utilizar esse suporte como base para o nosso gel. Então, vamos despejar aqui a agarose diluída e aquecida, colocar o pente e vamos aguardar a polimerização do gel. Nesse outro suporte, pessoal, nós temos aqui um gel já polimerizado que nós vamos utilizar para as etapas seguintes. Nesse gel já pronto, nós temos aqui o gel RED, que é uma substância que vai intercalar no DNA e fazer com que esse complexo emita fluorescência ao ser excitado por uma luz ultravioleta. Agora, nós vamos retirar cuidadosamente essas borrachas e encaixar esse suporte na cuba já com tampão. Na sequência, retiramos o pente que tem a função de formar as canaletas onde nós vamos pipetar nossas amostras. Finalizado então a PCR, nós vamos retirar as amostras do termociclador. E vamos pipetá-las nas canaletas formadas no nosso gel, dessa forma. Aqui, pessoal, na primeira canaleta, nós vamos pipetar um padrão de peso molecular, que servirá para identificar o nosso amplicon, que é o nosso gene replicado lá na PCR. Na sequência, vamos tampar a cuba e vamos conectá-la à fonte de alimentação.
Agora vamos programar a voltagem, a corrente e o tempo. Agora é só aguardar. Para compreendermos o que acontece nessa etapa, nós temos aqui uma representação do equipamento que estamos usando. A cuba com os eletrodos negativo e positivo, já com o tampão e o nosso gel. Após a PCR, nós pipetamos as amostras nas canaletas formadas pelo pente, e aqui vale lembrar que cada amostra é adicionada em uma canaleta diferente. Na sequência, conectamos a cuba à fonte de alimentação, que vai aplicar uma tensão elétrica através do gel. Como o DNA é uma molécula carregada negativamente em função dos grupos fosfato em sua cadeia, os segmentos de DNA amplificados na PCR vão migrar para o polo positivo através da malha formada pelo gel, de modo que as moléculas maiores migram mais lentamente que as menores, já que essas passam mais facilmente pelos poros no gel. O padrão de peso molecular aplicado na primeira canaleta serve aqui como referência para identificarmos nossos genes, ou seja, a altura em que as bandas aparecem devem corresponder à altura conhecida no padrão. Então, pessoal, nós vamos agora aguardar o final da corrida e levarmos esse gel para revelar. Bom, pessoal, finalizada a corrida, nós vamos agora retirar o gel do suporte e colocá-lo nessa bandeja, que só permite a passagem de luz ultravioleta. E isso será importante para excitar o agregado DNA GelRed e para a emissão de fluorescência, que será captada pelo fotodocumentador. Para finalizar, vocês podem observar as bandas de 200 e 300 pares de base que correspondem aos segmentos do nosso DNA que foram replicados na PCR. Cada canaleta corresponde a um animal, então os 5 primeiros possuem o gene de interesse, que nesse caso tem aqui o tamanho de 200 pares de base, enquanto o último animal não possui o gene. E é isso, turma! Para saber mais, assistam nossas aulas do módulo de modelos experimentais. Obrigado por sua atenção, espero que tenham gostado.